Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou explicar as atividades da semana. Nós vamos fazer um combinado. Vocês vão assistir esse vídeo até eu terminar a explicação. Você pausa o vídeo, você vai tentar responder as questões, são 5 questões, como sempre. Se você não conseguir, você volta no vídeo e vê a correção. É interessante que vocês vejam a explicação, tenta fazer a questão e volta no exercício. Porque só ver diretamente o vídeo de 10, 15 minutos às vezes não ajuda tanto. Então tenta fazer isso combinado comigo, beleza? Ok? Então vamos lá. Toda vez que a gente fala de um polígono, a gente pode estar falando, por exemplo, de um quadrilátero, de um triângulo. Aí vem o de 5 lados, que é o pentágono, hexágono, heptágono. Nesses polígonos, a gente consegue traçar entre os seus vértices. Vértices são os pontinhos aqui, ó. O A, por exemplo, é um vértice, o B é um vértice, o C é um vértice e o D é um vértice. A gente consegue traçar diagonais, tá vendo? Que vai ligar do A ao C e do B até o D. Ah, mas e de A até B? De A até B não é uma diagonal. De A até B é um lado. Então, nosso polígono tem diagonais e lados, ok? Então, a gente tem que ver essa diferença aqui, ok? A diagonal de polígonos se você for ler a definição no livro, a diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, né? Não pode ser um do lado do outro, tá? Então, lado é uma coisa, diagonal é outra. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um pentágono aqui, ó, do E, eu tenho do E até o G e do E até o H. O I vai do I até o F e do I até o G, e do G até o I e do G até o E. Ah, mas e do F até o H e do F até o I, taranã, bonitinho. Lembrando que é o seguinte, ó, se eu já contei de E até H, eu não vou contar de H até E, tá? A nossa formulazinha ela já faz isso pra gente, tá bom? Se eu tiver um hexágono, que são 6 lados, 1, 2, 3. Do J nós temos aqui 3 diagonais. Do O, 1, 2, 3 diagonais. Então, no caso do hexágono, de cada vértice estão partindo aí 3 diagonais. No caso da figurinha aqui do lado, pentágono, sai 2 diagonais de cada lado, de cada vértice. E do quadrado sai uma diagonal de cada vértice. Então é o seguinte, o número de vértices, né, por exemplo, o quadrilátero, que tem 4 lados, vai sair um vértice de uma diagonal de cada vértice, e nós temos 2 diagonais. No caso do 5, que é o pentágono, saem 2 diagonais de cada vértice e nós temos 5 diagonais. Do hexágono saem 3 diagonais de cada vértice, né, igual na figurinha anterior, e nós temos aí 9 diagonais. Então nós temos uma fórmula para calcular a quantidade de diagonais de um polígono. A quantidade de diagonais de um polígono D, diagonal, é o número de lados N, número de lados, quadrilátero 4, triângulo 3, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, vezes, abre parêntese, n-3, n-3 por causa do número de diagonais que sai de cada vértice. Então, por exemplo, se eu estiver falando do quadrado, 4 menos 3, 1, quer dizer que sai uma diagonal de cada vértice. Se eu estiver falando do hexágono, 6 menos 3, 3, sai 3 diagonais de cada vértice. E eu vou dividir por 2 para desconsiderar aquela divisão. De A até C é a mesma coisa de C até A. Então eu divido por 2 para desconsiderar as divisões dobradas. Então essa é a nossa primeira fórmula. Anota aí, tem lá no PDF todas as fórmulas, claro. Tá? Mas se você quiser anotar aí no seu caderno bonitinho, ficaria muito feliz. Quando eu falo dos meus polígonos, eu tenho polígonos de N lados, 10, 15, 20. E eles têm ângulos tanto internos. Os ângulos internos são os ângulos de dentro. A, B, C, D, E, F, G, H. E eles são nomeados por letras minúsculas com acento do vovô, que representa que é o ângulo interno de dentro. E tem também o ângulo externo, só que o ângulo externo recebe o E1, E2, E3, E4 e E5. Para que eu preciso saber disso? Porque se eu sei do ângulo, eu sei de qual figura que eu estou trabalhando. Eu consigo saber qual é a medida dos ângulos internos. Como que eu faço isso? Vamos pensar aqui no quadrado, quadrilátero. Todo quadrilátero, Todo quadrilátero, quando partido ao meio, vira 2 triângulos. E eu não sei se os senhores lembram, mas todo triângulo tem 180 graus. Então, se eu tenho 2 triângulos, eu tenho 2 vezes 180, que dá 360 graus.
Então, o que acontece? Em cada um dos triângulos obtido na decomposição do quadrilátero, temos que 180 mais 180, 360. Então, a nossa fórmula para calcular a soma dos ângulos internos, ela é baseada nisso. Ela é baseada na decomposição da minha figura em triângulos. Se eu pego uma figura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um pentágono. Eu consigo pegar meu pentágono e quebrar ele, decompô-lo em 3 triângulos. Então, eu tenho aqui, ó, 180, 180 e 180, que dá 540, somando todos os ângulos internos. Então, a próxima fórmula, que é a soma dos ângulos internos, SI, é n menos 2, n é o número de lados, vezes 180 graus, que é o número de triângulos, isso daqui me dá o número de triângulos decompostos, vezes 180 graus, que é o número que são os graus de todo triângulo. Todo triângulo tem 180 graus. E os ângulos externos. Em qualquer polígono, quando eu pego os ângulos de fora e vou achatando, ele vai todo o polígono, independente de ser de 5 lados igual esse aqui, ele pode ter 6, 7, 8, 9, ele vai chegar nisso aqui, ó, quando eu junto os seus ângulos externos, que são os ângulos de fora. Quando eu junto os ângulos externos, todos eles vão chegar nisso daqui. Isso daqui é um círculo e todo mundo sabe que um círculo tem 360 graus. Então, em um polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é 360 graus. Ou seja, basicamente a soma dos ângulos externos dá 360. Isso aí já é a fórmula em si. Tá bom? Então, agora é a hora que você para o vídeo, abre o Classroom, pega o PDF da semana de 10 a 14 e tenta resolver. Quero só copiar a resposta ou já fiz lá e vou conferir aqui. Então, chega o batch. Questão número 1. Determine a soma das medidas dos ângulos internos e... Então, primeiro, já pedi uma coisa. Ó, a soma das medidas dos ângulos internos, que é o SI, e o número de diagonais de um pentadecágono. O que é um pentadecágono? Então, a gente vai usar essas duas fórmulas, que ele pediu a soma dos ângulos internos e as diagonais. Um pentadecágono, gente, é um polígono convexo que tem 15 lados. Penta vem de 5 e deca vem de 10. Então, ele 15 lados. Quase parece um círculo, porque quanto mais lados a gente tiver, mais perto de um círculo vai parecer. Então, eu vou pegar os 15 lados e jogar nas minhas duas fórmulas. Primeiro, a soma dos ângulos internos. Então, no lugar do meu n, eu vou colocar os 15 lados que eu tenho. 15 menos 2, 13. 13 vezes 180, que vai ser o resultado aqui da continha, vai dar 2.340. Então, já fiz a primeira parte da questão que me pede a soma dos ângulos internos. A segunda parte pede o número de diagonais. O número de diagonais é n vezes n menos 3, dividido por 2. Vamos lá. 15 são os lados, né? 15 menos 3. Lembrando que como eu tenho um parênteses, eu tenho que fazer a conta dentro do parênteses. Então, 15 menos 3 dá 12, tá, gente? Então, é 15 vezes 12 dividido por 2, que dá 90. Então, eu tenho 90 diagonais naquele polígono lá. Não vou voltar lá, não, tá? Então, o número 1 tá aí, diagonais dá 90. Questão 2. Determine a soma das medidas dos ângulos externos. Eu acho que eu fiz dos ângulos internos. E o número de diagonais de um octodecágono convexo. Octo vem de 8, deca vem de 10. Então, eu estou falando de um polígono de 18... de 18 lados, ok? A soma das medidas dos ângulos externos, não essa daqui, tá? A soma da medida dos ângulos externos, que é o SE, vai dar 360 graus. É porque realmente eu errei aqui, ó. Eu pensei que era internos, eu até coloquei a fórmula aqui e a conta do outro lado. Mas a gente está falando da soma dos ângulos externos. E o número de diagonais, a gente usa a fórmula para calcular. Isso aqui eu não preciso, fiz errado. Diagonais. n menos 3 sobre 2. 18 lados vezes 18 menos 3, que dá 15, dividido por 2. Então, você faz a conta, vai dar 135 diagonais, o polígono de 18 lados. Lembrando que a outra, eu não usei a fórmula do SI, porque Wagner, na hora que eu li interno, e eu fiz a fórmula para interno. Só que o externo é sempre 360 graus, gente. Isso aí é regra. Soma dos ângulos externos de 360 graus, tá? Então, foi meu. Determine a medida de cada ângulo interno. O que acontece? De um ângulo de um eneágono. Eneágono, para quem não sabe, a gente tem 9 lados. Vamos supor que o seu time aí seja 9 vezes campeão, ele vai ser N campeão. Fica muito estranho falar isso, mas vai aqui, né?
Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a medida de cada ângulo, do ângulo A, do ângulo B, do ângulo C. Eu quero medir, não quero saber a soma de todos, eu quero saber a medida de um. Aí a gente tem uma outra formulazinha. O ângulo interno, ele vai ser calculado aqui, ó. Opa! 180 vezes n menos 2, que seriam todos os ângulos, só que eu vou dividir pelo número de lados. Isso vai me dar o valor do ângulo de cada lado. Quando eu pegar essa parte aí de cima, que te lembra a forma da soma dos ângulos internos, e divido pelo número de lados, eu vou ter o valor do ângulo de cada ladinho. Então eu vou ter o seguinte. O ângulo interno vai ser 9, porque tem 9 lados, né, que é o eneágono. 9 menos 2 vezes 180 dividido por 9, que dá 140 graus. Então cada um dos 9 ângulos tem 140. Se eu quiser saber a soma de todos, eu multiplicaria por 9, ou simplesmente, se eu quiser saber a soma de todos, né? A soma de todos é essa conta aqui. A soma de todos é essa. Como eu dividi por 9, eu tenho o valor de cada um, que dá 140 graus. Questão 4. Pentágonos, que é os 5 lados, podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme a figura aqui. Nestas condições, qual o valor do ângulo θ? Isso aqui é uma letra grega que chama θ, tá? Vamos lembrar que é o θ. O que acontece? Quando eu falo do pentágono, é o seguinte. Se eu juntar isso aqui tudo, eu tenho 360 graus. Então eu vou pegar o ângulo D de um pentágono, mais o ângulo de outro pentágono, mais o ângulo de outro pentágono. Vai dar quase 360. Vai sobrar. E o que sobra é o que eu quero achar. A pergunta é, qual que é a medida de um ângulo de um pentágono? Não sei. Um pentágono tem 5 lados. Então eu vou descobrir o valor do ângulo interno de um pentágono. 5 menos 2, porque o pentágono tem 5 lados, vezes 180 dividido por 5. Fazendo a conta, vai dar 108 graus. Então quer dizer que cada ladinho aqui, ó, 108, não vai dar para desenhar muito porque está pequeno agora, 108, aqui 108. E tudo tem que dar 360. O que falta para 360 é o valor da minha resposta. Então eu tenho 108, mais 108, mais 108, mais o θ aí, que é a letrinha, que vai dar 360. 108 mais 108 mais 108 dá 324. 324. Mais a letrinha igual a 360. 324 está positivo, passa negativo. 360 menos 24 dá 36. Então nós temos que esse restinho aqui, que é o θ, que é uma letra grega, vale 36 graus. E por último, essa é a mais difícil da lista, determine a medida do ângulo externo, medida do ângulo, não da soma, né? Do ângulo externo, se fosse acima seria 360, de um polígono de 14 diagonais. Então, ó, o que ele te fez? Ele te deu o número de diagonais para você calcular a medida do ângulo externo, que tem a formulazinha. Para isso, para achar o ângulo externo, você precisa do número de lados. E você não tem o número de lados. Então você vai usar as 14 diagonais na fórmula da diagonal para achar o número de lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula da diagonal, vou colocar 14 no lugar do D para descobrir o valor de N, que é o número de lados, e assim achar a medida do ângulo externo. Quando eu faço isso, no lugar do D eu coloco o quê? 14. Aí eu vou multiplicar cruzado. Eu vou colocar 1 aqui embaixo e multiplicar cruzado. N vezes 1, N menos 3 vezes 1 dá isso mesmo. E 14 vezes 2 dá 28. Agora que é o problema. Eu tenho que fazer essa multiplicação aqui. Eu vou fazer um chuveirinho. N vezes N e N menos 3. Quando eu faço esse chuveirinho, N vezes N vai dar N ao quadrado. E N vezes menos 3, menos 3N. Então, quem é mais ou menos bom de matemática já entendeu que eu tenho que fazer a porra da fórmula de Bhaskara. Pego mais 28, passo para cá, menos 28 igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau. Quando eu resolvo uma equação do segundo grau, eu vou ter duas respostas, x' e x duas linhas. Porém, não existe diagonais negativas. Então, eu vou ficar somente com a resposta positiva, que é a que me convém. Você vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu não vou fazer fórmula de Bhaskara para vocês que estão no segundo ano, pelo amor de Deus. E nós vamos ter n igual a 7, tá bom? Vai dar raiz quadrada de 121 e taranã, faz bichinho lá, dá n igual a 7. Então, se o número de lados é igual a 7, eu vou na fórmula do ângulo externo, que é 360 dividido pelo número de lados, e vou fazer 360 dividido por 7.
que não vai dar exato, vai dar um valor com vírgula, achei ridículo isso, mas tudo bem. Dá 51,4 graus. Se eu faço, eu acho, nossa, poxa, eu tô errado, né? Deu um número com vírgula. Pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Façam a correção, devolvam as tarefinhas, por favor, e até a próxima.